Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Nós vamos trabalhar hoje com a disciplina de Física e a matéria de hoje será dilatação e contração térmica. Esse assunto, ele não é muito lembrado ao longo dos nossos dias, porque o que acontece no dia a dia conosco em relação a isso é muito pouco, mas tem uma grande importância na área de engenharia, medicina, engenharia especificamente civil, aeroespacial. Inclusive na área aeroespacial nós temos um exemplo muito interessante. Eu sei que tem muita gente por aí que não acredita que o ser humano foi à Lua, né? Mas perceba só que interessante. A diferença de temperatura na Lua pode se aproximar dos 200 graus Celsius. Os materiais, eles dilatam e contraem de acordo com a temperatura. A maior parte dos materiais, com exceção da água, de 0 a 4 graus Celsius, a maioria dos materiais, eles se dilatam quando aquece e contraem quando a temperatura cai, quando resfria, né? Então, o que isso pode ocasionar numa variação de temperatura tão extrema como a Lua? De dia, extremamente quente, quando a luz do sol bate. De noite, extremamente frio, pela ausência de atmosfera. A atmosfera muito fraca que ela tem. Imagine o rover, a nave lá e tudo mais, e suas engrenagens. Imagina só como seria. De noite, resfriando, uma contração, a engrenagem não iria funcionar. De dia, expansão, muito quente, as engrenagens poderiam empenar e até quebrar. Imagine só se não fosse levado em consideração esse tipo de comportamento térmico. O bicho ia pegar, né? Um outro exemplo bem clássico que nós temos também são em trilhos de trem. Você já percebeu que quando se coloca o trilho de trem, costuma-se deixar um espaço de alguns poucos centímetros? Isso daí é contabilizando a variação de temperatura. Quando aquece, o espaço ali fica quase zero. Quando resfria, estamos no inverno, o espaço aumenta um pouco mais. Então, apesar de nós não percebermos no nosso dia a dia, isso é extremamente importante, tá? Então vamos lá, vamos reconhecer algumas fórmulas aqui. Eu sei que isso aqui parece ser muito estranho no primeiro momento, mas confie em mim. Uma vez que você aprende a primeira, as outras ficam molezinha, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro. Variação do comprimento, né? Vamos pensar L em linha. Aqui eu tenho a variação em uma dimensão, aqui a área, duas dimensões, eixo XY, e aqui a variação em três dimensões, volume, XYZ. A variação em linha aqui, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Em algumas ocasiões, o símbolo de temperatura também pode ser outro. Pode ser esse aqui, tá? Uma outra letrinha grega aqui, tá bom? Mas nós vamos pensar no primeiro momento aqui. Isso é questão de notação. O significado é o mesmo. O símbolo pode até mudar. Esse símbolo aqui, alfa, é coeficiente de dilatação térmica. Isso daí depende do material. O alumínio, ele tem um coeficiente de dilatação. O ferro tem outro. O carbono tem outro. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Em exercícios de provas, vestibular, vestibulinho, cursinho, cursão, o que for aí, geralmente eles te dão isso daqui. Quando ele não te dá o coeficiente de dilatação, é justamente isso que ele quer saber. Ele te dá as outras variáveis, né? Estejamos atentos em relação a isso. Aqui, a segunda fórmula, pode perceber que é muito parecida. Eu tenho aqui área, eu tenho área, né? Metro quadrado. Eu tenho a metragem quadrada. Aqui é interessante que fique em metro, tá? Perceba se está te dando nessas informações. A área, metragem quadrado, vezes coeficiente de dilatação na área. Pô, mas aqui é um beta, não é mais um alfa, é um beta, vezes a variação da temperatura. Muito simples. O coeficiente beta é igual a alfa vezes 2. Se ele te deu o coeficiente linear de dilatação do alumínio, é só você pegar aquele número e multiplicar por 2. Vai ser o beta. Muito fácil. A mesma coisa aqui, ó, volume inicial, variação do volume inicial, o gama. Gama, o que é gama? Alfa vezes 3.
Muito fácil. Vezes a variação da temperatura. Temperatura aqui, eu aconselho trabalharmos com Celsius ou Kelvin, tá? Não dá muito certo você usar Fahrenheit ou qualquer outra escala, tá bom? Então vamos continuar. Vamos a um exemplo aqui. Nós temos o alumínio, o coeficiente de dilatação do alumínio, tá? O coeficiente de dilatação dele é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, tá bom? Esse menos 1 aqui eu explico numa outra aula, é algo bem interessante. Vamos imaginar o problema. O comprimento inicial a 2 metros. A variação de temperatura a 60 graus Celsius. Esses 60 graus Celsius parece alguma coisa absurda, mas acontece. Por exemplo, você tem trens que podem estar numa região, talvez lá em 20 graus Celsius negativo, e depois você alcança lá temperaturas de 30 a 40 graus Celsius positivo, dependendo da distância. Então, o material que tem o trem pode ficar exposto a uma temperatura dessa. Ou em épocas do ano diferente, né? Uma variação de 40, 50 graus é muito comum para o lado de Toronto, por exemplo, tá? Mas vamos continuar o nosso exemplo. Então, para descobrir qual é a variação linear dele, do comprimento, então eu vou repetir a fórmula aqui, troco as variáveis pelos valores que eu conheço. Então, eu quero achar a variação do comprimento. O comprimento inicial, nós falamos que é 2 metros. O coeficiente de dilatação que o exercício deu, 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é 60. Tá aqui, ó, bonitinho. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, ó, 2, multiplico com 2,4 e multiplico com 60. Vai dar 288. E eu pego esse cara aqui e repito, vezes 10 a menos 5. Viu como é que é fácil? Pego os números facinho aqui, ó, 2 vezes 2,4 vezes 60, deu 288, vezes 10 a menos 5. Existe aquela regra, né? Bons costumes, bons hábitos, de notação científica, a gente deixar o número entre 1 e 9. É obrigado, professor? Não, não é obrigado. Mas é interessante que você deixa. Então, o que eu vou fazer? Vou pular 2 casinhas. A vírgula estaria aqui, então eu coloco 1, 2. Beleza, ó, 2,88 vezes 10. Como eu diminuí o valor aqui, eu aumento o valor aqui. 2 pontos maiores que menos 5. Fica menos 4, menos 3. Coloco aqui. Sabe aquela regrinha, né? Se for para aumentar o valor, ando para a direita. Se for para diminuir, ando para a esquerda. Depois a gente prepara uma aula só sobre notação científica como lembrete, tá bom? Então, beleza. E agora, vou tirar da notação científica para a gente conseguir compreender um pouco melhor. 2,88 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu pular 3 casas para a esquerda, ó. Vou diminuir mais ainda, ó. Tava aqui, né? 1, 2, 3. Fica 0,00288 metros. É um número um pouco complicado, né? Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Lembra das casinhas aqui, ó? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Perceba só, cada casa que eu ando aqui, ó, cada casinha que eu pulo, eu ando a vírgula para a direita. Então aqui, ó, tava 0,00, pulei uma, veio para cá, né? Copio aqui. 0,0288, pulei para cá, pulo mais uma, vem para cá, ó. 0,288, isso aqui já estou na casa de centímetros. E aí eu venho para cá, ó, 2,88. Então, a variação que eu vou ter aqui, lembrando, não é o comprimento total, é variação. Variação em 60 graus Celsius vai ser igual a 2,88 milímetros. Parece pouco, mas para engenharia é bastante. Isso daqui é uma barra de alumínio. Essa daqui é uma barra de alumínio. Uma variação que eu olho aqui de 2,88 milímetros não significa quase nada. Mas se esse material ele está sendo trabalhado dentro de uma precisão na engenharia, pode promover uma catástrofe, tá bom? Continuando aqui, gente. Quando é área, as coisas mudam um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser. A área, aqui, ó, o comprimento não vai ser mais, não é mais comprimento, é área. Isso aqui é metragem quadrada.
O coeficiente de dilatação eu multiplico por 2. E quando eu for pular as casinhas aqui, eu não pulo mais de uma em uma, quando aqui é quadrado. Cadê o giz? Quando aqui é quadrado. Quando aqui é quadrado, o que eu faço? Eu pulo de 2 em 2. É uma regrinha básica, muito simples. 2 em 2 casas. Lembra? Eu pulei de uma em uma, de 2 em 2. Agora, quando é volume, né? Aqui troca as letrinhas. Aqui vai ser gama, vezes 3. Aqui, quando for ao cubo, eu vou pular de 3 em 3. Preciso estar bem atento a isso. Dilatação e contração térmica de sólidos, essa é a matéria. Se você treinar acompanhando esse vídeo alguns exercícios, você vai ficar fera, muito fera. É só se dedicar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, escreva ou no nosso site ou no próprio comentário aqui que a gente vai entrar em contato, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.